Quem é o Agnaldo Tonsig? O Agnaldo Tonsig é um lutador aí que começou a trabalhar há muitos anos, com 14 anos. Hoje casado há 33, pai de 4 filhos, trigêmeos e uma menininha de 20 anos que está na Itália hoje. Professor de matemática, trabalhei alguns anos como professor de matemática, mas tive várias carreiras aí pela vida. E desde 2017 fui me especializando em alavancagem financeira através de consórcio. E hoje eu faço educação financeira explicando o que é essa modalidade alavancagem financeira. Esse é o meu grande desafio da minha vida hoje, é levar essa informação para as pessoas. E Agnaldo, você falou um pouquinho aqui da sua história, um pouquinho antes, e eu achei curioso que você falou que você já tinha vendido consórcio lá atrás. Então, conta um pouco como que você entrou no mercado de consórcio e como foi esse reencontro. Isso vai colocar minha idade em jogo, né? Em 1988, eu vendia consórcio numa administradora chamada Apolinário, lá em Santo André. Vendia consórcio em cima de uma motocicleta, cara. Pastinha nas costas, motocicleta, eu visitava os clientes, né? Explicando o que era o consórcio, mostrando a oportunidade de comprar uma moto através do consórcio. E esse foi assim que eu tive o primeiro contato, cara, com o consórcio em 88, trabalhei uns 2 anos ali. Depois fui fazer algumas outras coisas da minha vida, mas aquilo marcou a minha vida, cara. Eu entendi que o consórcio, em determinadas situações, era muito bom para as pessoas conquistar alguns bens. É isso. E como é que foi depois reencontrar um consórcio hoje? O que você vende? Como é que você entrou nesse mercado de novo? Em 2017 eu montei uma empresa aqui em São Pedro que era focada em seguros, né? A gente tinha um call center enorme com mais de 100 funcionários, vendia seguro, principalmente seguros de vida, AP, acidentes pessoais. E trabalhei um tempo no seguro, depois deu muito bom por um período, depois caiu. Quando caiu, a gente estava procurando um outro produto e eu me lembrei do quê? Consórcio. Nossa, consórcio é agora que eu vou voltar para essa área, né? Fiz meu cadastro nas principais administradoras do país e comecei a trabalhar. E fui de lá para cá só aprendendo coisas dentro do consórcio. O consórcio é uma ferramenta fantástica de planejamento financeiro. O que eu quero muito hoje em dia, cara, é levar essa informação para o maior número de pessoas que eu puder, explicando a potência disso. O que é essa ferramenta chamada consórcio? Como que o consórcio ajuda assim, as pessoas? Qual que é a grande diferença? Por que o consórcio pode ser uma das melhores opções aí? Eu vou te explicar. O consórcio ele é bastante democrático. Ele é bom para a pessoa que tem poucas posses, para uma pessoa de classe média, para uma pessoa rica, milionária. Cada um tem a sua maneira de utilizar essa ferramenta. Quando eu falo que ele é democrático, por quê? Uma pessoa de poucas posses, muitas vezes está num aluguel e se sente aprisionado nesse aluguel. Qual é a maneira que essa pessoa tem de dar o próximo passo? 2 caminhos. Ou ele faz um Minha Casa Minha Vida, parte para um financiamento, se assim ele conseguir, porque não é tão fácil, senão todo mundo teria. Ou ele entra num consórcio, pagando muitas vezes meia parcela do valor, vai pagando ao longo do tempo, sem pressa, aguarda a contemplação e com a contemplação ele compra o imóvel, a parcela de meia parcela vai para a parcela inteira, mas ele abandona o aluguel. De uma forma ou de outra, ele está caminhando na direção do primeiro imóvel dele e saindo do aluguel. A pessoa de classe média, por exemplo, muitas vezes é para comprar um automóvel, muitas vezes é para trocar, já tem um apartamento, quer pular para o próximo apartamento, o consórcio cai que nem uma luva aí. Principalmente quando a pessoa faz a coisa com planejamento. A palavra planejamento eu vou utilizar várias vezes no nosso bate-papo, por quê? Através do planejamento, o consórcio mostra os diferenciais. Tem uma coisa no mercado que é muito forte. Se você tem pressa, o dinheiro é antes. Eu quero para ontem. Quer para ontem, meu filho? Vai ter que colocar dinheiro na mesa. Cara, eu quero fazer o melhor negócio. Aí você paga o preço do tempo. Espera 1 ano, espera 2, espera 3. Contemplou uma carta de consórcio, você realiza o seu sonho num custo financeiro muito, mas muito mais baixo. E hoje a classe mais alta, ricos e milionários, descobriram o consórcio de uma hora para outra. Você pode ver que o que tem de influencers falando de consórcio é brincadeira. Por quê? Porque eles detectaram
que é possível, através da ferramenta consórcio, fazer a tal alavancagem financeira, a tal alavancagem patrimonial. Né? Daqui a pouco eu vou explicar bem o que é essas duas coisas, mas hoje o pessoal está investindo muito, cara, muito em consórcio. Só para você ter uma ideia, pegar números da ABAC, que é a Associação Brasileira de Consórcio, eles falam que o público que mais consome hoje, em volumes financeiros, consórcio, é a classe A e B. Pouca coisa C e D. É isso, cara. Vamos lá. Agora, antes de vender um consórcio, né, e aí você falou de diferentes públicos, por que é importante falar de educação financeira? Cara, a educação financeira é um grande entrave na sociedade brasileira. Infelizmente, nossos pais não tinham essa educação financeira e não tiveram como passar para os filhos. Hoje é nossa obrigação, sua obrigação, que tem filhos pequenos, aprender essa bendita educação financeira, mudar essa cultura e passar isso para os menores, cara. Né? Hoje a molecada, ostenta, fica nessas TikTok da vida, fica aí nos Instagram, iludido, cara, iludido com muita coisa que não faz sentido, cara, não faz sentido. Vai comprar alguma coisa financiado em 24 vezes. Não tem o hábito de juntar o dinheiro, alcançar o objetivo, comprar à vista com desconto. Isso nem passa pela cabeça deles, cara. Se você pegar o povo europeu no seu máximo, cara, eles compram praticamente tudo à vista. Quando é um bem de maior valor, dividem em 3 vezes, cara. É completamente diferente a pegada. Isso é importantíssimo, cara. E não é só nesse sentido de comprar. Pô, juros, cara. Eu brinco, eu falo que tem 2 locais que você pode estar. Você pode estar aqui, pagando juros, e você pode estar aqui, ganhando juros. Aonde você quer estar? Hoje, o pessoal está aqui, ó, pagando juros. 70% da população brasileira está endividada. 50% está inadimplente. Aonde esse país vai parar, cara? E aonde está o problema? Na falta de educação financeira. Por isso que eu bato tanto nessa tecla, cara. Educação financeira deve ser obrigatória na escola desde pequenininho para as crianças, cara. Para eles saberem como fazer, como utilizar o dinheirinho deles, como guardar o dinheiro. Uma parte eu guardo, uma parte eu torro. Isso eu ensinei para meus filhos e eles praticam. Nesse ponto eu acertei com a minha molecada. Legal. E Aguinaldo, acho que até fiquei querendo saber, você que foi professor, pai de 4 filhos aí também, e fala bastante de educação financeira, quais mais conselhos que você daria hoje para pais, educadores, ensinar essa educação financeira? Eu sei que você passou ali no geral, mas eu acho que tem algo muito rico aí que você pode até compartilhar. Vamos lá, educação financeira para a nossa moçadinha nova, cara. É ensinar desde jovenzinha essas crianças pouparem. Se ganhar R$100, gasta 60 e guarda 40. Se eu ganhar 1.000, gasto 600, gasto 700 e guarda o hábito da poupança. Não para ter um jurinho de poupança, que poupança não dá nada, mas pelo hábito de guardar o dinheiro, ter essa reserva de emergência, ter essa reserva de oportunidade. Isso não é plantado na cabeça das crianças. Quero comprar alguma coisa. Faz a seguinte pergunta, cara. Eu quero comprar, mas eu devo comprar? Eu preciso comprar? Se eu não comprar, qual a falta que vai fazer na minha vida? Porque eu vejo hoje as pessoas comprando, cara, compra no e-commerce direto aí. O que acontece? Chega o material no portão para ser entregue, o cara não lembra nem a encomenda, cara. O que chegou aí? O cara nem sabe, cara. É comprar, às vezes, por maneira compulsiva, cara. Então, essa educação financeira é realmente julgar o que vale a pena e o que não vale a pena. O que é pura ostentação, o que você está suprindo alguma ansiedade da sua vida ou não, sabe? E isso tem que começar muito cedo, cara. Eu converso com jovens aqui de São Pedro, cara, é incrível isso daí. O pessoal gasta por mês, é uma cidade que tem poucos lazeres para eles, né? Eles sabem que eles gastam dinheiro, cara, com iFood, gastam dinheiro com delivery. Se você chegar para um jovem desse que ganha pouco, R$2.200, R$2.500, e falar para ele guardar R$400 por mês, pagar um consórcio de R$400 por mês, ter o boletinho já na direção do objetivo dele, sabe o que ele vai te falar? Eu não posso, eu não tenho dinheiro. Mas ele não soma as faturinhas do iFood, cara, o dinheirinho que ele gasta à toa, com a bebida, com o cigarro, com o iFood. Ele gasta muito mais que isso nisso daí. Então, cara,
é mexer na cultura dessa molecada desde cedo, cara. Primeira coisa, cara, nunca gaste mais do que você ganha. Essa é a premissa número 1. Nunca gaste mais do que você ganha. Premissa número 2, guarde sempre 10, 15, 20% do que você ganha. Ah, mas eu ganho só um salário mínimo, 1.700. Guarde 170, cara. Guarde R$ 200 por mês. É pouquinho, no final de um ano você tem R$ 2.400. Você não tinha nada. Então, Tiago, realmente, cara, vamos trabalhar nossas crianças para eles adquirirem uma cultura de poupança, do gasto bem pensado, do gasto lógico, não o gasto emocional. É isso que eu tenho que falar, cara. Esse assunto aí que você falou de impulso, né, geralmente as compras são muito impulsivas, a pessoa nem sabe o que comprou, e o consórcio vai num caminho contrário à impulsividade, né? Eu até seria legal as pessoas entenderem, né, quando que vale a pena um consórcio e como que tem que ser a mentalidade ali de quem está investindo num consórcio. Falei para você, Tiago, que o consórcio é extremamente democrático, é para todas as classes sociais. Mas é para todo mundo? Não, não é para todo mundo. É para quem já está preparado para isso. Por quê? Demanda um planejamento financeiro. Hoje eu vou assumir um compromisso de pagar um consórcio. Você é meu cliente, você tem consórcio. Qual a primeira pergunta que eu fiz? Cara, qual é a parcela que realmente fica enquadrada no seu orçamento que não vai te apertar? As pessoas que compram consórcio comigo, eu digo assim, eu analiso o momento da vida delas. Qual é o momento da sua vida? Para ver realmente o que encaixa e o que não encaixa. Porque se não encaixar, eu falo, cara, não é agora, não faz agora. Vai por outro caminho, sabe? Eu penso muito nesse lado. Mas voltando ao assunto, cara. Quando a pessoa chega para mim, eu pergunto para ele, cara, quanto você consegue guardar por mês? Ah, eu guardo todos os meses R$ 1.000. Esse cara já tem uma mentalidade diferenciada. Porque o brasileiro comum não guarda nada e não tem reserva nenhuma. Gasta tudo. Ah, você guarda R$ 1.000? Então tá bom. Então você vai fazer o seguinte, você vai pegar R$ 500, você vai guardar no Tesouro Direto ou na caixinha do Nubank, não importa. O que é isso aqui? É a sua reserva. E os outros R$ 500, você vai pagar um consórcio. R$ 500 que você vai conseguir atingir uma carta de R$ 200 mil de crédito. R$ 200 mil, cara. Totalmente adequado com a alavancagem financeira, porque você pagando um pouquinho por mês, um pouquinho ao longo do tempo, onde você pode chegar daqui a pouco, estoura uma carta de crédito de R$ 200 mil para você. Cara, R$ 200 mil, eu estou fechando o negócio, acabando de comprar um apartamento em Piracicaba, eu paguei R$ 190 mil, um apartamento, 2 dormitórios, mobiliado, num condomínio show, cara. Pagando à vista com uma carta de consórcio da Rodobense que contemplou para mim. É isso que eu quero ensinar para as pessoas. Ah, mas eu vou viver lá. Não, cara. O cara que vendeu para mim, o apartamento dele não está pronto. Ele já vai ficar no apartamento, já vai alugar por alguns meses em mim. Quando ele sair, eu já vou colocar em locação e alugar. Por que eu vou alugar? Porque ainda faltam 6 anos para pagar. A minha parcela é R$ 2.200, se eu não estou enganado. Eu vou receber R$ 1.600 de aluguel, coloco mais R$ 600, pago a parcela e deixo o próprio imóvel ir pagando o consórcio. Então, você viu que como R$ 400 não era nada, é muito pouco. Às vezes você está trocando um gasto exagerado em iFood para pagar uma parcela de consórcio e lá na ponta, o que você tem? Você tem um imóvel de R$ 200 mil aproximadamente que vai te gerar renda, assim que você acabar de pagar o consórcio, para o resto da vida, cara. Essa é a grande vantagem desse planejamento financeiro. É isso, cara. E por que você define o consórcio como ferramenta? Porque falam algumas bobagens sobre o consórcio. Consórcio não é investimento. Consórcio é uma ferramenta de planejamento financeiro, é uma ferramenta de alavancagem financeira. Quando eu falo que é ferramenta, eu vou explicar o porquê. Toda ferramenta tem a sua utilização. Se eu te der um prego e uma chave de fenda e falar, ô Tiago, coloca na parede esse prego com a chave de fenda, o prego funciona bem, a chave de fenda funciona muito bem, mas não é feito para isso, cara. O consórcio é a mesma coisa. O consórcio, para determinados fins, é uma máquina perfeita. Para outros, pode ser uma sinuca de bico, pode fazer mal. Nem sempre o consórcio é a melhor solução. Algumas pessoas falam algumas bobagens aí, que eu provo matematicamente que elas estão erradas. Nem sempre o consórcio é melhor que o financiamento. Nem sempre. Se você entrar num consórcio e tiver que dar um lance muito alto para contemplar, o seu custo efetivo da operação já não vai valer tanta pena, cara.
Às vezes o financiamento, você pegar uma taxa reduzida no banco, é melhor. Então, tudo, cara, tem que ser analisado nos números mesmo, cara. Eu chamo de ferramenta exatamente por isso. É uma ferramenta que deve ser bem utilizada. Utilizada com consciência. Se você não tem todas as informações, busque um assessor realmente de confiança que esteja alinhado com o seu propósito, os seus objetivos. E, Aguinaldo, indo nessa linha, por que também você não diria que consórcio é um investimento? Porque o consórcio, por ser uma ferramenta, ele é uma ferramenta para você, após a contemplação, fazer inúmeros tipos de investimento. Por exemplo, vou te dar exemplos. Ó. Entrei num consórcio de R$500.000, estou pagando R$1.300 por mês. Pronto. É 1.250, mas vou arredondar 1.300. Estou pagando essa carta devagarzinho, estou estudando, estou trabalhando, estou vivendo a minha vida e estou pagando o boletim todo mês. Eu não tenho pressa. Quando acontecer a contemplação, porque eu não vou descapitalizar da lance nem nada, quando acontecer a contemplação, aí eu vou ver, no momento que contemplar, qual é a melhor estratégia para fazer o tal do investimento, que pode ser. Se essa carta contemplar dentro de 1 ano, 2 anos, 3 anos, vale muito a pena você vender no mercado essa carta contemplada. Paga-se um ágio enorme por essa carta, cara. Vou dar exemplos de novo. Você estava pagando 1.300 e pagou 30 meses. Vai dar lá R$39.000, mais uma correçãozinha pelo INCC, vai dar uns R$42.000. R$42.000 que você pagou. Tá bom. Só que liberou um crédito para você de 500 mil. Sabe quanto vale essa carta no mercado hoje? Para você vender rápido, cara? R$120.000. Ué, você pagou 43, 44 mil, desconta de 120, sobrou quase R$80.000 para você. Só que os R$44.000 você pagou pausadamente, cara, por parcelinhas. Quando você vendeu a carta, retornou todo o dinheiro investido, mais o quê? O seu lucro. Ah, mas e agora? Agora é um outro processo. Eu vou pegar esse dinheiro, vou aplicar numa carteira automatizada de fundos imobiliários para buscar 1% ao mês, sem imposto de renda, todo mês o dinheiro pingando na sua conta, e eu vou pegar agora esses R$100.000 que eu investi, ele me dá R$1.000 de rentabilidade, de dividendos mensal, cara. O que eu faço? Compro uma outra carta agora de R$1.000 e toco em frente. Digamos que o consórcio demorou um pouco mais, eu falei 2, 3 anos aí contemplando. Digamos que demorou 4 anos, 5 anos. Não tem problema, eu paguei, tudo que eu paguei foi sendo corrigido pelo INCC, contemplou com 5 anos. Eu vou sentar com o meu cliente e falar, o que nós vamos fazer agora? Estou com uma carta de 500 mil, como teve 4 correções, estou com uma carta de uns R$600.000 à mão. O que nós vamos fazer? Ué, uma coisa, a gente tem várias alternativas, mas uma coisa muito boa de fazer é comprar 2 apartamentinhos em São Paulo. 2 apartamentos em São Paulo hoje de 300 mil, você vai conseguir um aluguelzinho ali, cara, fácil, de 3.500, R$4.000. O que eu faço com esses 2 aluguéis? Pago as parcelas do meu consórcio. Lembre, então, olha como é legal esse processo. Você paga seu consórcio despreocupado. Quando contempla a carta, você vai verificar qual é o melhor investimento a ser feito, e quando você fizer isso, você faz a tal da alavancagem patrimonial, que é com pouco dinheiro, você alavancar um valor alto, e o próprio imóvel, o próprio caminhão, a própria chácara que você comprou, gerar renda dela se pagar. Autoquitação. É muito legal esse processo, cara. Mas são inúmeras estratégias, tá? A gente pode falar de um monte de estratégias de consórcio. Tem coisas que as pessoas nem imaginam, cara. Nós podemos falar sobre leilão de imóveis. Podemos falar sobre Airbnb. Podemos falar de compra de flat. Podemos falar de comprar terrenos e construir chalés. Podemos falar de comprar terreno e construir kitnets. Tem muitas alternativas, muita alternativa. Por isso o consórcio é apenas uma ferramenta, não é um investimento. Vamos falar de tudo isso, mas antes, vamos entender quem que não deveria fazer um consórcio. Quem ainda não está preparado, que não entendeu realmente a utilização das ferramentas, é muito perigoso essa pessoa se frustrar. Se ela cair na mão de vendedores picaretas que tem por aí, cara, ela vai se dar mal. Vai se dar mal. Eu vejo aí, cara, umas conversas, cara, que dá dó, cara. É só mentirada, cara. Mentira uma em cima da outra, cara. Te promete contemplação em 6 meses, em 1 ano. Te coloca num grupo novo, com 10 mil pessoas.
Você passa no seu banco para tirar um extrato, seu gerente te chama, oh, faz um consorcinho comigo aqui, do Itaú. Os grupos lá é de 5 mil, 10 mil pessoas, cara. Cara, vai debitar da sua conta por 20 anos, cara. E a menos que você tenha muita sorte de ser contemplado uma loteria federal, você vai pagar 20 anos e vai pegar o valor no final. Não fez mau negócio, não. Você só fez essa poupança de longo prazo. Mas, se você tinha expectativa da contemplação, não é. Então, informação. Compre o consórcio quando você estiver sabendo exatamente o que você está fazendo, quando a parcela cabe muito bem no seu orçamento, quando você conhece a administradora que você está entrando, sabe? A metodologia, a estratégia de contemplações, porque não é igual, cara. Hoje eu trabalho muito com HS Consórcio e trabalho muito com a Servopa. A HS deve ter uns 40, 50 anos de vida, não sei o certo, mas a Servopa tem 70 anos, cara. Empresa que trabalha com capital próprio, não pega um tostão no mercado, é uma empresa fantástica, cara. Hoje é meu carro-chefe, são consórcios da Servopa. Você tem que estar vinculado, cara, com os melhores, cara. Você não pode correr risco. Você vai pegar tem mais de 100 administradoras no país. Você cai na mão de uma administradora aí que tem grupos ruins, que o pessoal é tudo inadimplente, entre para, o grupo não tem saúde. Sabe quantas contemplações tem? Nenhuma. Olhe lá se tiver uma por sorteio, Thiago. Então a pessoa ainda com aquela ilusão que ela vai realizar o sonho dela, porque nós estamos falando de sonho. Você comprou consórcio comigo, o que você queria, você lembra? O que você quer? Pô, Gnaldo, eu quero comprar um imóvel, ou quero levantar um dinheiro e construir uma casa no terreno que eu tenho. Perfeito. Mas você tem uma expectativa de contemplação. Se isso for daqui 20 anos, você não perdeu dinheiro, mas você se frustrou. Não era isso que você queria. Você queria esse dinheiro antes na sua mão. Então, quando você vai entrar no consórcio, você tem que olhar o quê, cara? A administradora, o grupo e o formato de contemplação dessa administradora. Como é o processo de contemplação? É mais importante. Mas, por exemplo, na Sicredi. A Sicredi aqui, um consórcio tem taxa de administração de 9%. 9%, cara. É muito baixa. E é um consórcio excelente. Mas para você guardar dinheiro, não entre com a expectativa de contemplação, porque você depende de um sorteio. Né? É assim que funciona, cara. E aí, quais seriam os principais erros aí para contratar um consórcio, entrando nessa... Vamos falar dos principais erros, cara. Primeiro erro, não fazer um planejamento financeiro e ver se aquilo realmente encaixa na sua vida. Tem gente que paga 1, 2, 3 e abandona. Prejuízo. Vai receber esse dinheiro, cara, no final do projeto ou se a sua cota for contemplada nas cotas canceladas. O principal erro é isso daí, não ter feito o serviço de analisar seu orçamento mensal. Segundo, escolher administradoras erradas. Terceiro, tem gente, Thiago, que vai para o mercado pedindo, por favor, me engane. O cara pede. Eu falo com meus clientes, eu explico tudo da maneira mais transparente do mundo. Aí sabe o que acontece, meu amigo? Vão e fecham um consórcio com aquele cara que prometeu o impossível. A pessoa está pedindo para ser enganada, cara. Eu estou falando para ele, meu amigo, se você entrar num grupo de 2.000 pessoas, você é 1 sobre 2.000, faz 1 dividido por 2.000, dá 0,00005 a sua probabilidade de contemplação. Você não vai ser contemplado, meu amigo. É melhor você passar na banca de jornal e comprar um bilhete da Loteria Federal. Então esses são os dois principais erros, cara. Cair nas conversas de vendedores sem vergonha que tem por aí, e não fazer seu planejamento. Né? O objetivo é importante, mas o objetivo muda ao longo do tempo. Mas quando você tiver o crédito na mão, você vai alinhar o seu objetivo naquele momento com o valor que você tem disponível. E aí, pelo que você está dizendo, então, Rinaldo, existem administradoras aí que valem a pena ou não, porque essa questão do grupo, né? O que eu acho que é importante a pessoa avaliar antes de escolher comprar um consórcio? Primeiro, cara, vou fechar um consórcio numa administradora X. Vai no Reclame Aqui. Vai lá ver como é que está essa administradora, como que é o bom nome dela. Reclamações todas vão ter, mas a taxa de resolução das reclamações, primeiro passo é esse daí. Segundo, olhe, busque informações mais dentro do grupo. Esse grupo, qual que é a sistemática de contemplação dele, qual que é a saúde financeira desse grupo, sabe? Essas informações são centrais, cara, para você fazer uma boa escolha para o consórcio. E quando que vale a pena comprar à vista, financiar ou consórcio?
Isso é uma discussão muito bacana, cara. Tudo vai depender do momento da vida de cada um. Então vamos lá, vamos pegar o Tiago. O Tiago está com R$500 mil hoje na mão. Ele vai fazer uma assessoria comigo e fala, Aguinaldo, e aí? Primeira pergunta que eu vou te fazer, cara, você mora onde? Eu estou morando, eu tenho uma casa cedida pela minha mãe, moro com meus filhos, estou em paz. Cara, você quer comprar uma casa para ter uma casa, ou você quer comprar uma casa e dessa casa fazer novos investimentos e gerar outras casas? Você vai ficar curioso? Por que eu digo isso? Com R$500 mil, você pode aplicar isso em fundos imobiliários, eu sou muito fã desse produto, ele vai te render R$5 mil por mês, cara. Com R$2.500 por mês, você tem acesso a uma carta de crédito de R$1 milhão. Você deixa os seus R$500, que é liquidez pura, não é fácil ter R$500 mil aplicado, pouquíssimos brasileiros têm, e você tem R$500 mil aplicados, gerando R$5 mil. Dos dividendos, R$5 mil que você recebe, você vai pegar uma parcela de R$2.600 e você vai aplicar numa carta de consórcio de R$1 milhão. Vai sobrar 2.400 aqui. O que você faz? Reinveste na sua carteira de fundos imobiliários. Vamos falar dessa carta de 1 milhão. Você vai pagar ela, cara, com o pé nas costas. Por quê? Você não está apertando seu orçamento. Você está simplesmente pegando parte dos dividendos e pagando essa carta. Digamos que depois de 36 meses, 48 meses, 60 meses, não importa, cara, contemplou, você vai ter acesso a 1 milhão corrigido pelo INCC. Vai lá, 1.200.000. De novo, nós vamos sentar e ver qual é a melhor estratégia. Eu posso te indicar, falar, Tiagão, cara, vamos fazer o seguinte, tem 1.200.000, vamos comprar 4 apartamentos de 300 mil em João Pessoa. Para quê? Para alugar, para aluguel, ou para Airbnb, ou a locação anual. Esse é o time, cara. Essa é a grande jogada. Estou com o crédito liberado. Qual é a melhor aplicação dele? Se eu estou querendo ganhar dinheiro, eu tenho que olhar na rentabilidade. Eu vou te falar uma coisa, cara, que você pode até não acreditar, mas eu te provo matematicamente. Se você conseguir 0,5% de rentabilidade ao mês num imóvel, você lembra que você pagou 5 anos? Faltam ainda mais 13 anos para pagar. 13 anos esse imóvel alugado, gerando 0,5%, o próprio imóvel vai pagar o custo dele. E ponto. Matematicamente basta. Claro que você pode ter vacância, o inquilino que quebra uma coisa ou outra lá, você vai ter que pegar e fazer um conserto. Tem os seus probleminhas, tem que estar na conta também. Mas, matematicamente, o imóvel vai ser pago pelo próprio rendimento que ele gera. Mas eu vou te falar mais. Este imóvel de João Pessoa que eu estou te falando, e eu tenho esses contatos lá, o cara consegue 1% ao mês. 1% ao mês. Com essa rentabilidade, o dinheiro que retorna paga a parcela do consórcio, que era meia parcela e hoje é parcela inteira, paga a parcela integral e sobra troco. Com o troco que sobra, você vai amortizar o seu investimento inicial, o pagamento 5 anos. E ao longo desses, eu falei que faltam quanto? 15 anos? Ao longo desses 15 anos que faltam, 13 anos que faltam, você vai amortizar tudo que você pagou na parte inicial. Então esse imóvel, cara, esses 4 imóveis de 300 mil, que vão valorizar ao longo do tempo, eles se autopagaram 100%, 100%. Você não gastou nada para ter 4 imóveis em João Pessoa. Ninguém sabe disso, Tiago. O que eu mais quero, cara, é poder levar essa informação para as pessoas. E é uma informação válida. Pô, Aguinaldo, mas é difícil conseguir 1% de rentabilidade no aluguel. É muito difícil. São situações bem esporádicas. Você tem que ir atrás de bons negócios. 0,5% é totalmente possível. Um imóvel de 300, você pegar R$1.500. No Brasil é fácil. Hoje está fácil. O aluguel está muito caro. Mas você conseguir 1% ou mais, porque se você fizer Airbnb em João Pessoa, você vai conseguir mais de 1% ao mês. Você vai conseguir 1,2%, 1,4%, 1,5%, dependendo do seu trabalho de Airbnb. Não vai só se pagar, ele vai deixar dinheiro no caixa.
Então, cara, isso é fantástico, cara. Isso é uma alavancagem patrimonial. Mas vamos voltar lá atrás? Vamos voltar no começo? Você tinha 500 mil reais que estava líquidos, guardado em fundos imobiliários. O dividendo você pagou um crédito de R$1 milhão. R$1 milhão você comprou 4 imóveis em João Pessoa. Os 4 imóveis gerou renda e se pagou. Os dividendos sobraram. A partir do momento que você alugou os imóveis lá, você não precisa mais pegar os dividendos do fundo imobiliário. O que o Thiago, que é novo pra caramba, vai fazer? Fala, Guiná, vamos recomeçar, cara. Vamos pegar mais R$1 milhão em consórcio e começar o processo. Eu não estou tirando do bolso, cara. É fantástico isso aí, Thiago. Isso é replicável, sabe? Claro que não é para qualquer um ter R$500 mil no bolso. Mas podia ser 100 mil. Quanta gente tem um carro de 100 mil reais aí gastando dinheiro, cara? Vende esse carro, põe em fundos imobiliários e começa uma alavancagem financeira. É querer. Tudo depende do querer da pessoa, cara. Mas essa metodologia funciona e as pessoas mais ricas desse país já descobriram isso e estão fazendo, cara. Eu não sei o número certo, mas acho que só esse ano aqui já foram mais de 40 bilhões de crédito e consórcio. Nós estamos na metade do ano, cara. Só de crédito. Se não foi mais, hein, eu precisava até atualizar esses números, cara. Porque está assim, tá muita gente aplicando nisso daí. Né? Mas é uma metodologia que funciona, essa alavancagem financeira e patrimonial é a grande jogada. Então a pergunta inicial, vale a pena comprar à vista? Depende. Quero ter um imóvel quitado, bonitinho, não quero dor de cabeça. Perfeito, compra um imóvel, paga à vista, compra com desconto, tá tudo certo. Ótimo. Quero pegar esses 500 milhões e transformar em mais 1 milhão. Ah, meu amigo, aí nós temos ferramenta para isso. Você que vai me dizer se vale a pena ou não. Agora, comparando uma dúvida que é bem comum, né? Consórcio e financiamento. Quando que a pessoa escolhe cada um? Vamos lá, financiamento. Hoje, eu acho que eu já até falei com você, hoje, se a pessoa está no aluguel, tem renda baixa, e se ela se enquadrar no Minha Casa Minha Vida, amigo, corre, urgente, e compra uma casa, Minha Casa Minha Vida, se enquadra, mas eu estou com o nome sujo, limpa, eu estou sem entrada, junta, se vira, meu amigo, compra um imóvel da Minha Casa Minha Vida e sai do aluguel. Ponto. Esse financiamento é fantástico. Para isso, o consórcio dificilmente vai dar uma condição melhor para essa pessoa, porque ela já paga aluguel, ela pagar o aluguel e mais uma parcela de consórcio, você sabe o quanto é difícil. É bem provável que ela pare no meio do processo. Então, nesse ponto é imbatível. Agora, o cara já está estabilizado e está pensando em sair de um apartamento de 400 mil para um apartamento de 800 mil. Vamos lá? Vamos pensar? Vou financiar esse gap de 400 mil. Hoje, se eu financiar isso para 30 anos, 400 mil vira 1 milhão e 200 mil reais para você pagar no banco em 30 anos, cara. A parcela começa alta, se você fizer no saque, processo saque, ela vai diminuindo ao longo do tempo. Beleza. Vamos comparar com o consórcio. Quero ter um custo menor para migrar do 400 para 800. Lembra que eu falei da pressa? Eu não estou com pressa em fazer isso acontecer. Cara, 400 mil reais, eu vou pagar em torno de 900 reais por mês, 850 reais por mês de uma carta de crédito. Cara, eu vou pagando isso com tranquilidade, eu não tenho pressa. Quando contemplar, libero o crédito dos 400 mil reais, eu vendo meu apartamento no particular, pego a melhor oferta que eu tiver, complemento à vista para dar os 800 e vou para o mercado e compro à vista esse meu imóvel de 800, que não vem tão fácil, tem que entrar com uma proposta boa, e você tem dinheiro no cash. Pronto. Só que, olha a diferença. Se você, no financiamento, ia pagar uma parcela de R$ 3.800 por mês, você tem que ter uma renda no mínimo de 10, 12 mil reais, você vai pagar R$ 1.600 de consórcio. Mas não em 30 anos, em 15 anos. Olha a diferença. Né? Então, são produtos diferentes. Estou com pressa, eu quero meu apartamento para onde? Cara, financiamento, corre no banco. Ah, vou pagar 1 milhão e 200, não estou nem aí. Está tudo certo. Quero fazer o melhor negócio. Quero trabalhar com planejamento financeiro. Compra um consórcio, está pagando de boa, vive bem, você, a mulher, as crianças. Quando contemplar, você faz a coisa acontecer. De novo, educação financeira. Tira a pressa da jogada.
Aquele consumismo, cara, aquela vontade. Às vezes o cara, olha o que acontece, Thiago, você deve ter visto caso assim. O cara tá morando bem no apartamentinho dele de 400 mil, cara, feliz pra caramba, tá tudo em ordem, mas ele quer dar o próximo passo, quer o próximo apartamento, quer uma área gourmet, tá? Só que ele sai de um condomínio de 800 conto e vai pagar um condomínio de 1.800 e vai passar agora em diante reclamando todos os meses 1.800 reais de condomínio. Você que arrumou para a cabeça, estava em paz, cara. Né? Então, planejamento financeiro, racionalidade, cara. Trabalha em cima da razão, sabe? Senta com a sua esposa, analisa no trato mesmo, no cuidado, se realmente vale a pena dar esse próximo passo. Tanto para trocar de carro, tanto para trocar de imóvel, e comprar uma chácara e uma casa na praia. Chácara e casa na praia são duas alegrias, amigo, quando você compra e quando você vende, cara. Chácara, então, pelo amor de Deus, depois de 6 meses, se for visitar a sua chácara e o mato está mais alto que você já vai pôr uma placa de venda lá na frente, que vai esperar, hein? Porque não tem liquidez nenhuma. É triste, mas é assim, cara.